Olá, galerinha, aqui é a professora de artes Débora e o assunto de hoje é o expressionismo alemão. O expressionismo é o nome de uma vanguarda artística que teve origem na Alemanha entre 1904 e 1905. O expressionismo ele foi uma reação contra o impressionismo. Ele queria ir de encontro aos valores do impressionismo, ele queria se opor. Por quê? O impressionismo era o quê? Então presta atenção. Impressionismo. O impressionismo ele estava preocupado apenas com as sensações e as diferentes sensações que a luz e a cor agia nas pessoas. Então suas atividades, seus quadros eram feitos em ambientes abertos. Então os quadros eram em praças públicas, em jardins, praias, em lugares abertos, tá? Eles chegavam até aí nesses mesmos lugares pintar os quadros na mesma posição em diferentes horas do dia, porque o sol ia agir em horários diferentes. Então, o desenho, a imagem deles, a figura que eles representavam era feita da maneira mais real possível, a luz e a cor. Então, a preocupação era única essa. Eles não tinham preocupação de mostrar o sentimento, as emoções. Eles estavam preocupados em mostrar, por exemplo, na praça tinha uma árvore e uma pessoa. Como é que aquela pessoa sentada estava em relação ao sol? O sol está aqui, aí ela está à sombra, até que momento ela pega um resquício de sol, se a sombra vai até o chão, se no meio das folhas tem um espaçozinho que vai iluminar um pouco aquela pessoa, onde é a parte mais escura, onde fica a parte mais clara, que é a parte que o sol está direto. Então era essa a preocupação dos quadros do impressionismo, era a luz, tá? Era a representação da luz e aonde havia sombra pela falta de luz e como isso agia nas pessoas, nas coisas, no objeto, na vegetação, no lugar. O expressionismo, eles estavam vivendo um momento, eles estavam vivendo a problemática da sociedade moderna. Então eles queriam mostrar as expressões, as emoções. Era um momento em que estava surgindo a psicanálise, então a psicanálise estuda as emoções do ser humano, então eles queriam colocar essas emoções no quadro, não ficar preocupado com a luz e com a cor, tá certo? Então, essa tendência, ela traduzia em linhas e cores os sentimentos mais dramáticos do homem. As características do expressionismo que estão aqui, ó, deformação proposital da realidade. O que você consegue ver aqui, sai, Célia, o cachorro querendo entrar no assunto. A deformação proposital da realidade que você consegue ver aqui no grito de Edvard Munch, que é essa deformidade da realidade. Você consegue ver aqui no quadro Os Corvos de Van Gogh. Isso não dá para ver melhor porque não está colorido. Linhas sinuosas e cores vibrantes. Então as cores, todas elas são cores vibrantes e a expressão exagerada de angústia, tá? Aqui não tem expressão, mas aqui tem uma expressão exagerada de angústia. Isso é característico do expressionismo. Outra coisa, a grande maioria das obras expressionistas, elas são feitas em autorretrato. O que é autorretrato? Auto é a si mesmo e retrato é retrato. Então, é você retratar a si mesmo, tá certo? Então, por que eles faziam a grande maioria, apesar que este aqui não é um autorretrato, porque esse cara aqui não é de Edvard Munch, mas a grande maioria por que autorretrato? Porque se o artista queria mostrar a sua emoção, mostrar o seu sentimento, nada mais justo do que fazer o seu próprio rosto, certo? A atividade é essa aqui. A gente tem aqui o autorretrato de Van Gogh. Como é um autorretrato, quem foi que pintou? O próprio Van Gogh, tá? Então, ele é expressionista, ele tem esse olhar melancólico, então a expressão dele, a emoção dele, tem as linhas sinuosas aqui, ó, que é a distorção da realidade, e as cores vibrantes que aqui não mostra, mas que tá lá, tá certo? Então, o que você vai fazer? O que será? Adivinha? Um autorretrato, obviamente. Então, para começar o esboço de um autorretrato, você faz um formato oval.
Se você tiver bochecha, se seu rosto for mais redondinho, você depois vai ajustando. Como meu rosto é mais redondo, eu já faria aqui um ajuste para poder incluir minhas bochechas. Linha dos olhos, nariz e boca, tá? Então me preocupava depois com a orelha, me preocupava depois com o cabelo. Qual é o principal da expressão que vai mostrar a sua emoção? Meu olho é pequenininho, já vou começar a fazer meu olhinho. Então, qual é a coisa principal aqui que mostra a emoção da pessoa? O que? Sobrancelha. Quando você faz uma sobrancelha assim, o que que lhe parece? Parece que a pessoa está triste, certo? Então, a sobrancelha é muito importante quando você faz um autorretrato. Quando você faz algo assim, é o que? Raiva. Quando você vai fazer uma expressão assim, a pessoa está pensativa. Então, a emoção que é mais colocada nesses autorretratos expressionistas são expressões de angústia, de melancolia, tá? Então, não faça sorridente. Então, se você coloca a sobrancelha, uma sobrancelha normal, e faz um sorriso, ele não é expressionista, porque ele está sorrindo, tá? Então, você tem que prestar atenção na sobrancelha, prestar atenção na boca. Ou ela é uma boca normal, ou se tiver muito triste, você já faz assim, tá certo? Então aqui, isso aqui é o início de um esboço, que é para daqui você dar início à sua atividade, tá bom? É claro que essa aqui não sou eu, essa aqui é só um esboço, como eu disse. Não dá tempo de fazer eu, porque o horário é curto, mas capricho no seu, pega o espelho, vai se olhando, vai observando, vai botando a sua emoção, trabalhe as cores, porque a cor é o fundamental, e as linhas sinuosas, veja lá as características e coloque todas elas na sua atividade, tá bom? Ficamos por aqui, um beijo, um queijo e até a próxima.